Irmãos, vamos novamente abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 12. Vamos ler alguns versos. Desde o verso 22. Lucas, capítulo 12, verso 22. Façamos a leitura bastante cuidadosa até o verso 48. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Cingidos estejam os vossos corpos, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os infiéis.
Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Vamos orar. Amado Pai Celestial, apresentamos Tua santa palavra lida e a colocamos pela fé nas Tuas santas mãos. Dependemos encarecidamente da iluminação e do sopro renovado do Teu Espírito sobre a Tua palavra, para que ela seja muito mais que instrução para os nossos corações, mas seja vida e realidade espiritual. Por isso, Senhor, nos confiamos às Tuas mãos em santa expectativa. Que o Senhor assuma o Teu lugar de pastor e mestre entre nós e fale aos nossos corações, para o louvor da glória da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos. Amém. Meus irmãos, vamos nos lembrar que esse capítulo 12 do Evangelho de Lucas, ele posiciona os discípulos como testemunhas do Senhor. Já temos enfatizado, então, desde a reunião anterior, quando iniciamos esse capítulo, que esse é um grande capítulo sobre testemunho. Então, aqui nós temos, podemos dizer, as testemunhas e o testemunho. Em outras palavras, os discípulos são aqui postos como vasos para o testemunho do Senhor. Agora vamos nos lembrar de algo aqui. Os irmãos se lembram, há mais de 1 ano e meio atrás, quando iniciamos esse estudo do Evangelho de Lucas, que nós vimos que esse assunto do testemunho do Senhor, ele é relevante nesse Evangelho, no aspecto do nosso Senhor Jesus como sendo o homem perfeito e o sacerdote perfeito de Deus, de uma maneira muito clara, significativa e enfática. Os irmãos se lembram como que Lucas usa os 2 primeiros capítulos do seu Evangelho de modo exclusivo, nenhum outro evangelista registra esses fatos, como Lucas registra, sobre a infância do nosso Senhor Jesus. Na verdade, os detalhes da infância, nós apenas temos pequenas menções no Evangelho de Mateus. E Lucas vai entrar em muitos detalhes, todos aqueles cânticos de adoração no período do nascimento do Senhor. E aquele par de capítulos, 1 e 2, é chamado por alguns de Evangelho da Infância. Aqueles 2 capítulos apenas, não todo o Evangelho de Lucas, claro. Porque ele registra com muitos detalhes e muita beleza aquele assunto. Por quê? Porque quando nós chegamos ao capítulo 3 de Lucas, vamos nos recolocar de novo aqui, nós vamos ver que esse vaso, descrito com tanta simplicidade, singeleza e beleza nos 2 primeiros capítulos, então, no chamado Evangelho da Infância, ele é mostrado no capítulo 3, que é o seguinte, no Jordão. Então nós vemos o céu se abrindo e aquela voz, dirigida a ele, dizendo: este é o meu filho, é o meu amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Como ele é posicionado aí? Podemos dizer assim, ele é o vaso do testemunho de Deus. Ele é o vaso em quem Deus se deleita, em quem o Pai se deleita. Então, desde o início do Evangelho de Lucas, nós estamos perseguindo esse tema. Veja só, quando nós chegamos ao capítulo 4 de Lucas, se você se lembra bem, ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, e lá está o vaso do testemunho do Senhor, vencendo o inimigo naqueles 3 pilares que nós já estudamos detalhadamente aqui, tão importantes, meus queridos irmãos. E o que acontece em seguida? Lá está, mais uma vez, o vaso do testemunho do Senhor na sinagoga de Nazaré. O atendente lhe entrega o rolo do livro, ele então lê Isaías 61 e se mostra como sendo o vaso do testemunho, no singular,
o vaso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos quebrantados, para curar os oprimidos, etc. Então, ali está o vaso de testemunho de Deus. O que nós temos no capítulo 5, que também já estudamos? Será que a sua memória está pelo menos mais ou menos fresca aí? Nós temos o processo, Lucas 5, pelo qual os vasos do testemunho do Senhor são preparados. Você se lembra do capítulo 5? Pedro e aquela chamada pesca maravilhosa. Quando ele é levado a uma mais profunda convicção de pecado. Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Capítulo 5 mostra 4 eventos. Estudamos detalhadamente. E eles vão mostrar como o Senhor prepara vasos para o seu testemunho. Primeiro, aquela profunda, ou mais profunda, convicção de pecado. Foi a experiência de Pedro naquele barco. Quando o Senhor mandou que levasse o barco para águas mais profundas. Lembra-se? E Pedro teve uma experiência dramática, dobrando-se diante do Senhor e dizendo: Senhor, Tu és santo e eu sou um pecador. Como nós podemos permanecer juntos, apesar de eu ser discípulo Teu? Afasta-te de mim, eu sou um pecador. Mais profunda convicção de pecado. E nós vimos a importância disso continuadamente em nossa experiência, em nossa jornada com o Senhor. E não há como ser diferente, porque Ele é luz na qual não há treva nenhuma. Então, na medida em que andamos na luz, nós vemos a necessidade que temos de uma mais profunda purificação pelo sangue, por causa da mais profunda convicção de pecado. E aqui, irmãos, por favor, não vamos restringir isso a atos pecaminosos. Que isso fique fora de nós, para lá de nós. Nós estamos nos referindo ao nosso coração na sua essência. O coração, como diz Paulo em Romanos 7, que ele sabia muito bem que ali, nessa sua carne, que é o velho homem, não habita bem nenhum. E por isso a carne milita com o espírito milita com a carne, ou seja, é uma revelação mais clara de quem nós somos, por nós, em nós, de nós mesmos, diante da luz de Deus, de tal modo que então nós possamos ser realmente transformados. Então, esse é o capítulo 5. Vasos estão sendo preparados. Mais profunda convicção de pecado. Qual é a próxima narrativa depois da pesca chamada maravilhosa com Pedro? A cura de um leproso. Quando nosso Senhor toca nele. Você se lembra? O que isso significa, como vimos? Se há mais profunda convicção de pecado, crescente em nossa jornada com o Senhor, e tem que ser assim, se nós estamos andando na luz, então haverá um maior arrependimento e uma maior purificação. O Senhor disse para aquele leproso quando toca nele, ele diz: Senhor, se queres, podes purificar-me. E ele diz: eu quero, fica limpo. Uma maravilhosa purificação de um leproso, excluído tanto da relação com a congregação, claro, de Israel, quanto da relação do culto. Ele não podia nem se aproximar do templo. Então, uma mais profunda purificação. Mas depois de uma mais profunda convicção de pecado. Estamos, meus amados irmãos, recordando isso por causa da importância. Porque estamos no capítulo 12, que é o capítulo do testemunho, vasos do testemunho. Então lembramos os 2 primeiros capítulos, lembramos o 3, o vaso no Jordão, lembramos o 4, o vaso em pregação, lembramos o 5, estamos lembrando, a mais profunda convicção de pecado, a mais profunda purificação. Depois nós seguimos a narrativa e nós vemos que o Senhor prossegue para uma maior capacitação. É a próxima narrativa, a cura do paralítico, em Lucas 5, se você se lembra. Depois da mais profunda capacitação, nós temos o último passo, que vimos lá em Lucas 5, que é uma mudança total de alvo, de foco e de interesses, um supremo interesse. Assim os vasos do testemunho são preparados. Nessa sequência, aquele capítulo é tão sublime, porque essa sequência não pode ser alterada. Mais profundas, vamos pôr no plural isso, já que deve ser uma constante em nossa experiência, mais profundas convicções de pecado, mais profundas purificações, mais plenas capacitações. E finalmente,
um mais claro, sublime foco e interesse. No capítulo 5 está retratado por quem? Levi, ou Mateus, que deixou aquela posição tão privilegiada materialmente falando que ele tinha. Deixou tudo, seguiu o Senhor, ofereceu aquele banquete na sua casa, enchendo a casa de publicanos, para que eles pudessem, como ele era um publicano, para que eles pudessem tocar o vaso do testemunho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Os irmãos se lembram quando estudamos isso? Depois nós fomos lá para o capítulo 8 e vimos a parábola da candeia. Uma expressão tão clara de testemunho. Depois nós seguimos aí à frente para o capítulo 11. E nós vimos que Lucas repete a parábola da candeia. É o único que faz isso dentre os 4 evangelistas. 2 vezes a parábola da candeia, que fala especialmente sobre testemunho. Ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire ou debaixo da cama, mas para colocá-la no velador. Iluminam a todos que entram na casa. Testemunho. Você vê a ênfase de Lucas? Está clara a ênfase de Lucas? O Senhor Jesus, o vaso do testemunho. E os seus discípulos preparados para serem vasos do testemunho. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, desde Jerusalém até os confins da terra. Meus irmãos, que o nosso coração não se contente, por mais precioso, e olhe como valorizamos isso, estarmos assentados aqui juntos para partilhar a palavra do Senhor. Seja nessa reunião, seja em outras reuniões em que fazemos a mesma coisa, outros dias. Seja até nas nossas casas, não é? Mas que não nos contentemos. Porque o desejo do Senhor realmente é avançar em nós, para que sejamos vasos, candeias, de testemunho do Senhor, no velador, em meio a uma geração pervertida e corrupta. Filipenses capítulo 2, palavras de Paulo. Na qual, ou no qual, se refere a esse mundo, né? Resplandeceis como luzeiros no mundo. Preservando a palavra da vida, assim diz Paulo. Para que lá no dia de Cristo, no dia que eu for prestar minhas contas a Ele, ele diz isso como apóstolo, eu me glorie de que eu não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Meus irmãos, que isso seja um anelo no nosso coração, que avancemos como testemunhas do Senhor. Então vamos lá, para o nosso foco dessa noite, capítulo 12. Abra por favor aí o capítulo, desde o início, só para termos uma panorâmica e nos localizarmos nele agora. Nós vimos no capítulo 12, até o verso 21, que o Senhor faz 2 solenes advertências. Já estudamos, então não vamos voltar a elas. Quais seriam? Num resumo. Ele adverte solenemente da seguinte maneira: meus discípulos, da mesma maneira que a hipocrisia matou, destruiu o testemunho dos fariseus, que há 2 séculos atrás, pouco mais que isso, eram brilhantes, porque se voltaram para a palavra, amavam a palavra, recuperaram a palavra no tempo dos macabeus, mas agora tudo estava perdido, porque eles desdobraram a perfeita, pura lei do Senhor, não compreenderam o espírito da lei, e então buscaram explicar a lei de 1000 maneiras. Então ataram fardos pesados, colocando nos ombros dos homens. Você pode fazer isso, não pode aquilo, e nesse dia pode isso, naquele dia não pode aquilo, no sábado é assim que você deve fazer, quanto à comida, quanto à caminhada, quanto aos tratos circunstanciais mesmos, ocasionais, quanto a tudo. Então o Senhor disse, vocês fizeram isso, mas na lei não está contido isso. Essa é a tradição de vocês. Atam fardos pesados e põem nos ombros dos homens, mas nem mesmo com o dedo os pode mover. A ideia do dedo os pode mover não é apenas que eles próprios não carregavam esses fardos que eles punham sobre outros. Tem mais uma ideia embutida aí interessante. Quando ele diz, vocês nem com o dedo podem mover, ele está dizendo, vocês põem os fardos
e não fazem nada para aliviar aqueles que têm os fardos. Então essa era a história. Então, retornando, o Senhor faz uma advertência contra a hipocrisia deles, já estudamos. E o Senhor faz uma advertência nesse capítulo, agora mais geral, quanto à avareza. Então a hipocrisia está no versículo 1, para você se localizar de novo, capítulo 12, verso 1, hipocrisia. E capítulo 15, versículo 15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Isso já estudamos tanto na reunião da semana passada, quanto já meditamos, graças ao Senhor, nessa preciosa reunião do domingo pela manhã que tivemos, voltando a esses dois assuntos, hipocrisia e avareza. Agora, verso 22, nós chegamos para o foco dessa noite, nosso encargo principal. Olha o que está acontecendo. Depois do Senhor reprovar os fariseus, olhando de novo aí para o capítulo 12, e aconselhando os seus discípulos a terem cautela deles, reprovou os fariseus com os ais, né? 6 para os fariseus, 3 para os fariseus, 3 para os escribas, 6 ais. Então ele diz para os discípulos se acautelarem do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então ele adverte contra a avareza no versículo 15, já falamos. E agora no versículo 22, o que está acontecendo? Veja, a seguir, mesmo ambiente, mesma ocasião. Já falamos que desde o capítulo 11 até o capítulo 13, verso 9, nós temos uma ocasião só. Por isso nós estamos estudando esse texto todo junto aqui, né? A seguir, verso 22, dirigiu-se Jesus, preste atenção, a seus discípulos. Porque quando ele falou sobre a avareza no verso 15, se você voltar aí, é dito no verso 14 que o Senhor diz para aquele que fez aquele pedido para ele, aquele irmão, dizendo que o seu outro irmão ali, o seu irmão não havia repartido com ele a herança, pelo menos disso ele o acusava. E o Senhor diz assim: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vocês dois, entre vós? E aí, no verso 15 ele diz, Lucas narra, lhes recomendou. Muito provavelmente esse lhes se refere a esses dois homens, que estavam aí nessa disputa, digamos assim. E o Senhor vai falar sobre a avareza, agora é claro, tanto seus discípulos, quanto outros, segundo o capítulo 12, verso 1, milhares, estavam aí se aglomerados em torno do Senhor. Então alguns certamente ouviram esse ensino. Mas agora, digamos, o Senhor se volta desse grupo, talvez, muito provavelmente desses dois irmãos que estavam em disputa, e dos outros que estavam ouvindo, e digamos, ele se volta para cá agora. Então dirigiu-se aos seus discípulos. Então agora é muito particular. E essa particularidade vai até onde? Até o verso 48. Vá olhando que vai te ajudar. Nós não vamos conseguir, e nem planejamos inicialmente, partilhar todo esse texto hoje. Ele é riquíssimo, e nós iremos seguir com ele ainda na reunião seguinte, na semana que vem. Então até o verso 48, o Senhor trata particularmente com os discípulos. Em que sentido? Verso 22 até o verso 34. Na maioria das Bíblias você vai ver que já há uma divisão aí mesmo. E ela é uma boa divisão. Porque os versos, então, 22 a 34, o Senhor faz uma consolação muito amorosa, muito gentil, muito profunda, muito maravilhosa. Então são muitos versículos de consolação. É o que vamos estudar hoje, nessa noite. Com a ajuda do Senhor, nosso encargo, então, principal para essa noite é essa maravilhosa consolação. Em minúcias, que o Senhor nos ajude nisso. Na próxima reunião, versos 35, olha aí, cingidos estejam vossos corpos e acesas vossas candeias. Até o verso 48, nós vamos deixar, o Senhor vai deixar, a questão da consolação amorosa, ouça bem aqui, e vai para uma convocação para que eles cumpram ou assumam a sua responsabilidade de vasos do testemunho, ou de servos. Está claro? Então, a primeira sessão, repetindo, uma linda consolação. A próxima sessão, de 35 a 48, uma convocação, consolação
e convocação. Amorosa consolação e uma grande convocação para que eles assumam, cumpram suas responsabilidades. Em que sentido ele faz essa convocação? Mais tarde, então, estudaremos com detalhes, mas vamos ver que a nota-chave aí é vigilância. Essa é a nota-chave. Mas nesse tópico vigilância, ele destaca 3 coisas. Ele destaca prontidão, ele destaca expectativa, sede vós como homens que esperam pelo seu Senhor, expectativa, e ele destaca serviço. Então, repetindo, dentro da nota vigilância, que é a chave para essa sessão de 35 a 48, vigilância, ele destaca prontidão, sem prontidão não pode haver vigilância. Ele destaca expectativa, sem expectativa não pode haver vigilância. Como vamos vigiar aquilo que nem esperamos? Não é? E sem serviço, um serviço adequado, também não há vigilância adequada. Por isso aquelas candeias estão acesas. Nós vamos ver o motivo do Senhor ter usado essa figura aí. Então, é uma riquíssima passagem que em nenhum outro momento, juntos, nós estudamos da maneira como esperamos o Senhor, estudaremos na próxima semana, detalhadamente. Porque nós estamos em um tempo, meus amados irmãos, em que essa palavra deve soar profundamente aos nossos ouvidos. Vigilância. Será que não temos ouvido isso? É novidade para você essa palavra? O que os irmãos têm falado aqui todos os domingos, antes de nós partirmos o pão? O que nós acabamos de ouvir no domingo anterior e em todos os anteriores? Não é? Até que ele venha. Vigilância. E para que haja vigilância, prontidão, expectativa e serviço adequado. Não braços cruzados, serviço adequado. Então vamos deixar isso. Estou adiantando para que você já possa meditar. Ler esses versos várias vezes. Vá aos elementos que você tem de estudo. Faça a sua pesquisa. Para que possamos ter uma outra noite rica no Senhor. Quando abordarmos esses assuntos na semana que vem. Para hoje, nós vamos ficar com essa amorosa consolação. Vamos a ela então. A seguir, verso 22. Dirigiu-se Jesus aos seus discípulos. Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Já precisamos parar aqui um pouquinho. Preste atenção num detalhe. Se nós retornarmos, precisamos fazer, ao verso 11 desse capítulo, faça isso, por favor, na sua Bíblia. Nosso Senhor disse algo para os seus discípulos que tem uma relação direta com o que nós estamos acabando de ler no verso 22. Já vamos formular isso. Então vamos lá. Verso 11 do capítulo 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, olha um grifo importante aqui, olha. Não vos preocupeis. Vamos guardar isso. Agora vamos ao verso 22 então de novo. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos dizendo, por isso eu vos digo, ou eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós temos 2 não aqui de um valor muito, muito precioso. Eu gostaria de anunciá-los assim. Lá no verso 11 desse capítulo, o Senhor está dizendo, não vos preocupeis quanto à preservação da vossa vida. Não é assim o contexto lá? Você viu que lá, no contexto do verso 11, ele diz, vocês serão levados a autoridades, a governadores, a sinagogas, e serão arguídos, e arguídos severamente. Vocês poderão ter a cabeça a prêmio nessa hora. Meus irmãos, isso tem acontecido com a igreja há 2000 anos. Ainda hoje acontece em todo o mundo. Então ele diz, quando vos levarem, não vos preocupeis. Com o quê? Com a preservação da vossa vida. Isso já estudamos na reunião anterior. E é muito importante que isso aqui esteja dentro de nós, meus irmãos. Não sabemos que dias viveremos até que o Senhor venha. Que o Senhor nos ajude. E grave isso em nosso coração. Que palavras ele usou, melhor,
para nos guardar dessa questão, dessa preocupação pela preservação da nossa vida. Nós já vimos. Até os cabelos de vossa cabeça estão numerados. Ele não falou isso como uma palavra ao léu, que de repente ocorreu na mente dele. Ele falou isso porque ele está falando de um ousado testemunho pelo nome do Senhor. Não é? Versículo 5 em diante, 4, 5, 6, desse capítulo 12, você se lembra? Ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, com a sua boca, quem eu sou, confessar quem eu sou para eles, confessar o que o Espírito Santo é, confessar o que minha palavra é, confessar que eu sou o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos santos anjos. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos santos anjos. Então o Senhor está falando sobre um ousado testemunho. E nesse contexto é que ele diz, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. O Espírito Santo vos ensinará. Ensinará naquele mesmo momento as coisas que deveis dizer. Irmão, não leia a Bíblia. Um versículo jogado para lá, outro versículo jogado para cá, outro para acolá. Não faça isso. Junte os versículos, olhe o contexto, olhe o ambiente, para que você entenda o que o Senhor está fazendo. Porque esse verso é tirado daí e colocado em plástico de carro, né? Não é verdade? Mas precisamos tanto entender o contexto. O Senhor está dizendo que todos os cabelos de nossa cabeça estão numerados, por quê? Porque Ele vai cuidar de nós, sim, certamente. Vai cuidar no dia a dia, vai cuidar aqui, vai cuidar ali. Mas é mais do que isso. Quando você volta o versículo para o contexto dele. No contexto dele significa que o Senhor conta, o Senhor tem cada cabelo de nossa cabeça numerado. Por isso, quando tivermos que confessar o seu nome, nós não devemos nos preocupar. Pela preservação de nossa vida. Por isso não temais os que matam o corpo, se nós chegarmos a sermos mortos pelo testemunho do Senhor. Não temais os que matam o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer. Estão prestando um serviço para vocês. Não é isso que o Senhor disse? Eu estou enganado. Foi isso que Ele disse. Então, que lindo, meus irmãos. Não vos preocupeis com a preservação da vida de vocês. Não agarrem a ela como se fosse o tesouro mais precioso, não. Porque não é. O tesouro mais precioso é o Senhor no vaso. É o testemunho do Senhor através do vaso. Pedro vai dizer, para nós os que cremos, Ele é a preciosidade. Não a nossa vida. Nossa vida é o vaso que contém a preciosidade. Por isso ele diz, não vos preocupeis. Repetindo mais uma vez, pela preservação da vossa vida. Agora olha que lindo. Quando ele dá o passo em direção aos discípulos, ele vai dizer, não andeis ansiosos, de novo, pela vossa vida. Mas agora, digamos, é um passo mais delicado. Ele vai do maior para o menor. Ele está dizendo, se vocês não devem se preocupar com a manutenção, com a preservação da vida de vocês, porque até os cabelos estão numerados, então não andem ansiosos pela vossa vida. Então agora não estejam ansiosos pela provisão para a vida. Compreendeu? Não vos preocupeis com a preservação da sua vida. E não andeis ansiosos com a provisão para a vossa vida. Provisão de cada dia. Comida, roupa, teto. Não andeis ansiosos pela provisão de vossa vida. Quanto ao que haveis de comer, quanto ao vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento. Aqui a palavra vida não é aquela zoe que já estudamos nesse capítulo mesmo, em passagem anterior. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lembra-se? Lá a palavra é zoe, fala do princípio essencial de toda a vida. Aqui é psique. Podemos traduzir para alma. Então nosso Senhor está dizendo, porque a alma que designa o que o homem é. E o homem foi feito alma vivente. Então ele está dizendo a alma, o nosso eu, o centro da nossa personalidade. Nossa alma é mais do que o alimento. E o nosso corpo, que lindo nosso Senhor dizer isso, irmãos. Porque Ele está falando dos vasos do testemunho. Corpo, alma. E o corpo é mais do que as vestes. E agora Ele vai dizer assim no próximo verso, 24.
observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa e nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. No verso, já voltamos aí, só para você ver a repetição dessa palavra. Olha o verso 27, mais um, observai. O mesmo do verso 24. 2 vezes o Senhor chamando seus discípulos para terem foco em algo que interessa muito para eles. Por isso o Senhor chama a atenção detalhada dos seus discípulos aqui. A palavra observai aqui, que ocorre aqui no verso 24, e assim no verso 27, fala sobre um contemplar, sobre um perceber. É diferente de um olhar. Pássaros nós vemos todos os dias. Então o Senhor nos está mandando nós ficarmos observando passarinhos com um olhar natural. Ele está dizendo, preste atenção neles. Ele está dizendo, note cuidadosamente. Porque, nós já lemos também, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai Celestial. Então ele diz, notem cuidadosamente, ou contemplem. Um irmão já leu aqui na abertura dessa reunião, aquela passagem de Mateus 6, quando o nosso Senhor também faz alusão a esses elementos aqui, de uma maneira diferente de Lucas. E ele usa 3 palavras lá, naquela narrativa de Mateus 6. Ele usa observai, ele usa considerai e ele usa buscai. 3 palavras. E é uma ordem tão bonita. A primeira é a que nós já vimos aqui também. Esse observar, esse notar, esse perceber com atenção. Observai. Depois, lá em Mateus 6, ele diz considerai. Se você tem olhado com atenção, se você tem visto o cuidado do Pai Celestial, se você sabe que nenhuma ave dessa cai em terra sem o consentimento dele, então aplique isso para você. Ele diz, considerai. O que você observou cuidadosamente, considere. Do contrário, você vai ser só um poeta, falando sobre lírios e aves, não é? Mas nenhuma realidade do que isso significa. Então ele diz, observai, então ele diz, considerai, mas ele diz algo mais, que também está aqui em Lucas. Ele diz, buscai. E aqui, meus queridos irmãos, não faz muito tempo nós tocamos nisso, gostaria de enfatizar. É o método de Jesus para a cura de toda e qualquer ansiedade. A ansiedade só pode ser curada assim. Observai, considerai, quer dizer, agarre para você aquilo que você observou. E, então, tendo observado e tendo considerado, então busque. Busque o quê? Buscai, pois, o alimento, as vestes, as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino. Aquilo que toca, seus interesses. Aquilo que toca, o seu testemunho. Aquilo que toca, a sua glória do Senhor. Então buscai em primeiro lugar seu reino, sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nós só temos 2 alternativas. Ou nós dizemos, amém, Senhor. Ou nós duvidamos do que o Senhor afirmou. Achando que ele foi exagerado nas suas palavras. Não há uma terceira via. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Àqueles que observam, que consideram e que por causa disso buscam os interesses, a vontade, a glória, o nome do Senhor. Sobre todas as outras coisas. E em meio às outras coisas. No comprar, no vender, no vestir, no falar, no relacionar, tudo. Sigamos então. Verso 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Estamos dentro dessa maravilhosa e amorosa consolação, que vai até o versículo 34. Então vamos observar nesse verso 25 o que há de beleza aqui. Sabe o que o Senhor quer dizer com acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Tem 2 sentidos. Um sentido cronológico e um sentido de estatura. Os 2 sentidos. O Senhor está dizendo, você não vê que é impossível,
Por mais ansioso que você esteja de acrescentar 1 centímetro à sua estatura. E também ele está dizendo, esse termo tem 2 sentidos. Ele está dizendo, você está vendo o quanto a ansiedade é tolice? Porque você não pode acrescentar 1 segundo a mais na sua vida. Nem 1 centímetro na sua estatura e nem 1 segundo na sua vida. Então, ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode fazer isso? Para mostrar o que para nós que somos dele, meus irmãos? Vasos do seu testemunho. Mostrar a tolice da ansiedade. Agora, já que nós não nascemos sem pecado, mas nós nascemos no pecado, então certamente a ansiedade é uma batalha para todos nós. Certamente. A Bíblia deixa claro. Pedro vai dizer assim em 1 Pedro 5, certamente você conhece. Lançando sobre ele, o Senhor, toda a vossa ansiedade. Então ele está admitindo que a igreja, mesmo sendo o corpo de Cristo, os discípulos do Senhor, eles são assolados por ansiedades. Aliás, o Senhor falou isso com seus lábios em Mateus 6. Ele disse, basta, o amanhã trará os seus cuidados. Lembra dessa expressão em Mateus 6? A palavra para cuidados lá é ansiedades. O amanhã trará as suas ansiedades. Interessante que nosso Senhor está admitindo que isso é normal. Em Mateus capítulo 6. Muito lindo e de muito consolo para nós. Você não acha, irmão? Ou você quer viver se condenando pela sua ansiedade diária? O que você prefere? O Senhor está admitindo que nós estamos rodeados de ansiedade. Só que Ele vai dizer assim, deixe as ansiedades de amanhã para amanhã. Porque o amanhã vai trazer as suas ansiedades. Se o seu filho vai para lá ou vai para cá, vai passar no vestibular ou não vai mudar de cidade ou não vai, se você vai acabar de construir sua casa ou não vai, se você tem provisão financeira para hoje, mas amanhã você não sabe se vai ter, o amanhã não chegou. É o que o Senhor está dizendo. Você não pode acrescentar 1 segundo e nem 1 centímetro. Então, o amanhã trará as suas ansiedades, certo? Mas e as ansiedades de hoje? Que já bastariam, né? São tantas. O que nós fazemos com elas? Lançando sobre ele. Nas palavras de Pedro, pelo Espírito Santo, ele está dizendo, seus ombros são muito fracos. Não tente carregar as ansiedades. Por nada e nem por ninguém. Lançando sobre ele. Quantas vezes preciso fazer isso? Depende da sua história com o Senhor. 1, 2, 3, 5, 10, 20 por dia. Não importa. Importa que faça. Porque quanto mais fazemos, mais aprendemos. Quanto mais fazemos, mais conhecemos. Quem é esse sobre quem lançamos as nossas ansiedades? Não é assim? Porque a nossa vida com o Senhor, meus queridos irmãos, e aqui nesse capítulo, particularmente a ênfase é o Pai. Nós vamos ver, no verso 32, quando chegarmos lá. O Pai é a ênfase aqui, o Pai Celestial. Essa nossa relação com o Pai Celestial tem que se aprofundar. Ela não pode ser uma relação água com açúcar, superficial. E como ela vai se aprofundar? Assim. Aprendendo a viver com Ele, aprendendo a viver nele, aprendendo o significado desse reino do Pai, que nós vamos ver daqui a pouco, é mencionado lá à frente. Quem é esse Pai nesse reino? O reino mencionado lá é o reino do Pai. Nesse reino o Pai é tanto pastor quanto rei. Está tudo num versículo só, único na Bíblia, não existe em outro lugar. Ele é mostrado de 3 maneiras num único versículo. O Pai, pastor e rei. Imagine isso. Então esse é o foco dessa sessão do Senhor sobre a ansiedade para os seus discípulos. Então quanto mais mantemos e desenvolvemos uma relação vigorosa com o nosso Pai Celestial, mais nós somos livres das ansiedades. Então aquelas que provocavam, quem sabe, um distúrbio no nosso coração, deixam de provocar. Aquelas que, quem sabe, levavam à agonia, à insônia, ou seja o que for, deixam de fazer isso. Porque o Espírito Santo vai registrando na nossa experiência
essas palavras que o Senhor acabou de pronunciar. Você vai acrescentar o quê? 1 centímetro? Você vai acrescentar 1 segundo? Você pode fazer alguma coisa? Ou você está de mãos atadas? Quantos de nós aqui já vivenciaram que o Senhor, pela sua graça, nos proporcione vivenciar algo mais disso? Dentro da administração dele, ele conhece cada um de nós. Ele nunca usa a dose errada para nenhum de nós. Mas quantos de nós já experimentaram essas mãos atadas? Não podemos fazer nada. Quanto à saúde, quanto a uma situação específica, quanto a uma necessidade específica, quanto a um socorro específico. Não é? Seguindo. Verso 26. Olha que lindo. Expressão única também de Lucas. Se, portanto, nada podeis fazer. Esse trio de palavras também foi usado por João, lembra? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então os irmãos percebem que o nosso problema na jornada com o nosso amado Pai Celestial não é que nós sejamos fracos. O nosso problema é que nós somos fortes. Então todos os arranjos do Senhor em nossas vidas é para que nós enfraqueçamos na nossa autossuficiência, na nossa autodependência. Alguém já disse, nem fiz essa consulta, um irmão disse, que se você buscar a palavra self em inglês, num bom dicionário, você vai ver que há centenas de menções, precedidas pelo self. Eu fazendo isso, eu fazendo aquilo, eu sendo isso, eu sendo aquilo. Né? Self, eu. Então, o Senhor está dizendo assim, nada podeis fazer, quanto, aqui está uma expressão linda de Lucas, as coisas mínimas. Seria bom ilustrar isso aqui. Ela aparece em outros lugares e nos ajuda a ver a beleza dela, da maneira como o Senhor a usou aqui. Paulo usa essa palavra em Coríntios 15, você conhece o versículo, 1 Coríntios 15, 9, quando ele se refere a si mesmo como sendo o menor dos apóstolos. Lembra? Ele está dizendo, eu sou entre os apóstolos a coisa mínima. Lembra-se? Em Efésios 3 ele usa de novo uma derivação dessa palavra, aí tem a mesma raiz, muito bonito também. E olha o que significa. Efésios 3:8, ele fala assim, a mim, o menor de todos os santos. Lembra? Em Coríntios 15 ele diz que ele é o menor dos apóstolos. E ali a palavra é coisa mínima. Em Efésios ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Mas ali é uma outra palavra derivada dessa primeira. Uma é elahistós. A outra é uma outra palavra, tem outro prefixo aqui, não preciso falar aqui. É uma outra palavra no grego com a mesma raiz, mas que significa algo mais profundo. E significa literalmente, eu sou menos que o mínimo. Ele escolheu essa palavra para usar em Efésios 3:8. Entre os santos, eu sou menos que o mínimo. Ele tinha essa convicção, porque ele diz, eu persegui a igreja de Deus. Por isso ele se considerava o menos do mínimo. E essa foi a palavra que nosso Senhor usou aqui, para as coisas mínimas. São as coisas pequeninas. Essa palavra usada aqui é a primeira que me referi, o elahistós. Coisa mínima, ou a menor. Se nada podeis fazer quanto a coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? De novo, então, ele usa o observai no verso 27. Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Quando ele fala dos corvos, é claro, ele está falando de alimento. Quando ele fala dos lírios, ele está falando de vestes, não é? Foram as duas coisas que ele mencionou lá no verso 22 e 23. Roupas e alimento. Então ele diz, observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim
a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, e aqui há um título para os discípulos, que nós também precisamos aplicar para nós. Homens de pequena fé. Então, meus irmãos, gostemos nós disso ou não, o Senhor está unindo uma vida em ansiedade, não as ansiedades em si, certo? Porque o Senhor sabe que essas ansiedades nos rodeiam, como já expliquei, mas o Senhor está unindo uma vida em ansiedade com uma pequena fé. E graças a Deus Ele faz isso. Porque se a nossa vida de relação com o nosso Senhor, ou vida de fé, a vida da fé, ela avança, ela se torna mais robusta e mais profunda, então a vida de ansiedade vai sendo eliminada. Não as ansiedades, mas a vida de ansiedade. Ou a ansiedade que toma conta. A ansiedade que encontra lugar em nós. A ansiedade que perturba, a ansiedade que atormenta, a ansiedade que agoniza. Você está vendo a diferença entre as duas coisas? É impossível para um ser humano viver sem ser afligido por ansiedades. Mas é totalmente possível, louvado seja o nosso Senhor, que essas ansiedades não habitem os nossos corações. E nós vivamos realmente vidas dependentes, confiantes, seguras e descansadas no nosso Senhor. Por isso Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Vamos aproveitar aqui e citar um outro texto que você deve conhecer bem também. Muito lindo. Você quer abrir? Filipenses capítulo 4. Em Filipenses 4, Paulo, pelo Espírito Santo, nos ensinou assim. Olha a singeleza e os detalhes desse ensino. Filipenses 4. Verso 4. Abra, por favor. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Impossível a experiência dessa realidade plena se as ansiedades que nos confrontam, como já explicamos, elas encontrarem lugar nos nossos corações. Aí o que teremos não é alegria no Senhor. O que teremos são os termos que já citamos aqui. Perturbação, inquietação, preocupações, agonia. Essa será a experiência. E não alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Verso 5. Seja a vossa moderação. Palavra importante. Porque se nós não estamos contentes com as provisões do Senhor pela nossa vida, que é o ensino de Lucas 6, então a nossa vida não é moderada. Nós estamos querendo cada vez mais. Nós somos infelizes porque não temos isso ou não temos aquilo. Nós somos descontentes. E todo descontente é ingrato. Não é? Então os irmãos vejam que esse texto também não tem versículos soltos ao léu. Paulo está colocando uma sequência. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa sobriedade, vossa moderação, vosso contentamento. Conhecida de todos os homens. Contrário de avareza, não é? Que já estudamos em Lucas 12. Moderação é o contrário de avareza. Por quê? Verso 5. Muito lindo. Se você já ouviu isso, guarde no seu coração. Se não ouviu, guarde também. Esse perto está o Senhor não se refere à segunda vinda do Senhor Jesus. Não se refere à segunda vinda do Senhor. Esse perto está o Senhor significa o Senhor está perto de você. Então viva uma vida de alegria no Senhor, viva uma vida de moderação e que ela seja conhecida diante de todos os homens, porque o Senhor está perto. E esse Senhor que está perto é esse descrito em Lucas 12. Esse que alimenta o corvo e que veste o lírio. Agora chegamos no ponto, verso 6. Olhe lá, a sequência. Não andeis ansiosos. Que passagem importante, meus amados irmãos. Quanto ela nos ajuda. Mas olhe, a maneira de não andarmos ansiosos. Já foi mencionada a alegria constante no Senhor, já foi mencionada a moderação, são chaves, né? Mas olhe no verso 6 a questão do lidar com a ansiedade, especificamente. Olha aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo,
Porém. Então, ao invés de deixar que a ansiedade, as lutas das ansiedades ao redor encontrem lugar no coração para agonizá-lo, perturbá-lo, inquietá-lo, preocupá-lo, pense sobre isso. Ansiedades na luta diária, encontrando lugar no coração e agonizando o coração. Então Paulo vai dizer, para que isso não aconteça, sabe o que você faz? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Que importante. Meus irmãos, viver em ansiedade, vou repetir, não é lutar contra a ansiedade. Isso todos fazemos. Mas viver em ansiedade é o oposto do que está sendo colocado aqui. É o oposto de vivermos uma vida relacional com o Senhor. De lançarmos e de entregarmos a Ele as nossas petições. Qual é o assunto? Qual é o motivo da ansiedade? Se ela tem dominado os nossos corações, não estamos mantendo um altar pessoal forte com o Senhor. Então nós não temos onde lançar as nossas petições. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Mas tem mais, olha aí o verso. Pela oração. Quanto mais vida de oração, menos ansiedade. Quanto mais vida relacional fortalecida com o Senhor, e isso é oração, oração é uma vida de companheirismo com Deus, menos domínio da ansiedade sobre os nossos corações. O que mais diz? Então, lançar as petições pela oração, que aliás, esse termo aqui, oração, detalhe aqui, ele fala especialmente, notadamente, de adoração. Porque à frente você tem a palavra súplica. Está vendo? Então, se nós resumirmos nossa oração, termo que é usado aqui, a petição e a súplica, ela está apoiada numa perna só. Nosso Senhor está nos ensinando a fazermos petições, primeira palavra aí, petição, através de Paulo, né? O Espírito Santo através de Paulo nos ensinando, a entregarmos ao Senhor nossas petições, primeira palavra, ensinando a adorarmos o Senhor, aí está a palavra oração, é assim que nós nos livramos da vida ansiosa. E por último, Ele está nos ensinando a fazermos súplicas. O que é que está gerando ansiedade? Vamos suplicar ao Senhor. Mas suplicando ao Senhor, não tome de volta para você o motivo da sua súplica. Deixe o motivo da sua súplica com o Senhor. E tem mais um elemento, são 4. Olha o último aí, ações de graça. Queridos irmãos, esse texto tem uma relação direta com o que nós estamos estudando em Lucas 12. É o ensino do Espírito Santo por meio de Paulo, daquilo exatamente que o Senhor ensinou em Lucas 12. Nos dando esses passos aí. Olha lá. O quarto elemento aí, nesse verso 6, ação de graça. Vamos aplicar isso de uma maneira bem prática. Se nós nos dobramos diante do Senhor, lutando com qualquer ansiedade, fazemos a nossa petição, adoramos o Senhor, suplicamos ao Senhor, relacionado àquela ansiedade, e então nos erguemos dessa oração, digamos assim, com ações de graças, então nós descansamos. Então nós colocamos aquele assunto nos ombros do nosso Senhor. Do contrário, não haveria ações de graças. Então, meus amados irmãos, que passos importantes para nós desenvolvermos a nossa relação com o Senhor e nos livrarmos de uma vida ansiosa. A ansiedade é o mal do século, que tem destruído o testemunho do Senhor na vida da igreja. E tem matado milhões de milhões e milhares de milhares. Não é? É. Mas nosso Senhor apresenta na sua palavra uma chave tão maravilhosa. Nós não somos gentios. Nós não somos pagãos. Nós não somos do mundo. Nós temos o Pai, Pastor, Rei, do verso 32. O que nós estamos fazendo com isso? São conceitos na nossa mente? São? São palavras escritas na Escritura? Ou são realidades que nós temos experimentado?
Ele conclui no verso 7. Gostaria ainda de mencionar aí. Olhe para a sua Bíblia de novo. Filipenses 4, 7. Olha que lindo. E a paz de Deus. O contrário de toda ansiedade, não é? Não é paz com Deus, de Romanos 5:1. Aquela é a paz da reconciliação com Deus. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. Todos aqui que nasceram de novo já têm paz com Deus. Já podem dizer, Abba, Pai. Não são órfãos. Têm um Pai celestial. Já estão reconciliados em paz com Deus. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando sobre a paz de Deus, não com Deus, que é aquela que deve ocupar os nossos corações se praticarmos o que está escrito nos versos anteriores, que acabamos de explicar. Lançando sobre ele a nossa ansiedade, petições, adoração, súplicas, ações de graça. Então, assim, a paz de Deus que excede o entendimento. Então, não é que o Senhor vai te dar explicações sobre o que está acontecendo, não. As circunstâncias podem ficar exatamente como estão. Nada mudar. Mas a paz de Deus que excede o entendimento. Que lindo, não é? E aqui Paulo usa uma palavra militar. Ele está dizendo, patrulhará os vossos corações. Aqui na versão que estou lendo diz guardará. Um termo militar. Nosso Pai Celestial, para usar as palavras do Senhor em Lucas 12, né? Ele vai enviar, espiritualmente falando, uma escolta para a nossa mente. Para patrulhar em volta. E essa escolta, quem é? Quem é essa escolta? Paz de Deus. Paz de Deus patrulhará em volta dos vossos corações, das vossas mentes, em Cristo Jesus. Meus irmãos, se essas palavras santas, que saíram da boca de Paulo, pelo Espírito Santo, destinada a nós, elas não forem se tornando realidade para nós, de que valem? Não é? De que valem? Vamos voltar para Lucas 12 para concluirmos. Mais um termo aqui, quero avançar um pouquinho para não fugirmos muito do nosso tempo. Verso 29, diz assim, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis. Olha que interessante, está vendo? Não está dizendo que essas coisas não estão aí, como já explicamos, mais de uma vez até, estão aí assolando, estão aí procurando lugar no nosso coração, as ansiedades do dia a dia. O amanhã trará as suas ansiedades, disse o nosso Senhor, não é? Ele sabe o que ele está falando, não é? Mas não é a isso que estamos nos referindo. Estamos nos referindo a essas que ocupam o coração, atormentam, inquietam, perturbam, agonizam, não é? Então é isso que o Senhor quis dizer aqui com não vos entregueis. Preste atenção, palavra importante. Ela está aí do teu lado, tá? Tudo certo. Mas não se entregue, não se entregue. Não se entregue a quê? Inquietação. Aqui temos que fazer uma nova parada. Sabe por quê? É única menção. Quando o Espírito Santo, meus irmãos, escolhe uma palavra e menciona somente uma vez nas milhares de milhares de palavras em grego que há no Novo Testamento, nos 27 livros, o que você acha que ele está fazendo? Ele está escolhendo uma palavra especialíssima para usar aqui e para nos ajudar. Então o que ela significa? Inquietação. Olha que interessante. A palavra no grego original, meteorizeste. Meteorito. Meteorizeste. É isso mesmo que significa. A raiz é da palavra meteorito, que significa aquele que sai meio sem rumo. Vai para lá, vem para cá, corre de um lado para outro, meio que sem direção, sem curso definido, não é? Meteorito não tem curso definido, nenhum. Então o Senhor está dizendo assim, mantenha no seu coração e mente essas palavras que eu estou falando para vocês, que nós acabamos de ler aqui, sobre os corvos, sobre os lírios. Ele diz, e não se entreguem a flutuações.
Há versões em inglês, inclusive a King James, que traduz mente duvidosa. Olha que interessante. Traduz essa palavra grega assim. Não vos entregueis à mente flutuante, mente duvidosa, mente que corre para um tipo de pensamento aqui e para um tipo de pensamento lá. Isso pode acontecer sim, mas não se entregue. Por isso, quando estudarmos, não tem tempo para hoje, nem era o encargo para hoje, o verso 35, o Senhor vai continuar: cingidos estejam os vossos lombos. E nós vamos ver através de outros textos que esses lombos, espiritualmente falando, é claro que o Senhor não está falando para nós colocarmos um cinto na nossa roupa, não é óbvio? Nosso Senhor está falando dos lombos do nosso entendimento. Nós vamos ver em outros versículos. Porque são esses que são como meteoritos. Correm para lá, vagueia para cá, vem um de lá, vem outro de cá, sem rumo e sem direção. Não é? Então o Senhor diz: não se entreguem a essas mentes flutuantes, pensamentos flutuantes e mente duvidosa. Literalmente, essa palavra no grego, literalmente, se formos fazer uma tradução literal, ela significa no meio do ar. Mete orizo, no meio do ar. Olha que interessante. Onde estão os nossos pensamentos? Ah, não sei, estão por aí, estão no meio do ar, estão vagueando, estão flutuando. Nosso Senhor diz: cuide para que não seja assim, porque eles são a porta aberta para a ansiedade. Lembra que nós lemos aqui mais de uma vez aquele texto de Tozer sobre o cultivo da vida interior? Alguns irmãos se lembram? Ele diz assim lá no meio do texto: aprenda a orar interiormente a todo momento. Com o tempo, é um exercício. Você aprenderá a fazer isso enquanto trabalha. Que lindo, não é, irmão? Permanecer nele enquanto trabalha, o dia todo. Aí ele diz assim: chame para casa os seus pensamentos errantes. Claro, esse irmão conhecia muito bem sua Bíblia. Então ele sabia muito bem o que essa palavrinha aqui significa. Não deixe sua mente flutuando e vagueando, não. Chame para casa os pensamentos errantes. Chame para ele, chame para a sua palavra, chame para a sua glória, chame para a sua pessoa, chame para as suas promessas, chame para o seu altar. Inquietações. Palavrinha muito cheia de significado. Acho que nós podemos terminar com esse verso 31, já que nesse contexto, olha aí por favor, os versos 33 e 34, nós vamos ver semana que vem, eles fazem um cabeçalho para o que o Senhor vai começar a dizer no verso 35. Ele está dizendo como que esses vasos podem ser cingidos e terem candeias acesas. Ele começa isso, na verdade, no verso 33. Versos 33 e 34. Vamos deixá-los para a próxima sessão, então. Eles são parte da próxima sessão. Nós vamos concluir aqui esses dois últimos, então. Verso 30 e 31. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Ouviu bem, irmão? Nós não somos gentios, nós não somos pagãos, nós não somos do mundo. Os gentios é que procuram todas essas coisas. Mas vosso Pai. Aqui está a ênfase de toda essa sessão. É Ele. Vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai. Significa buscar. Ter uma atitude, uma disposição plena para se cumprir aquilo que se buscava realizar. Então não é um buscar frouxo, um buscar sem compromisso. É um buscar determinado. Buscai, pois, nas palavras de Mateus, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aqui nas de Lucas, buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas que já foram ditas aí, comida e vestes, vos serão acrescentadas pelo Pai gracioso, pelo Pai abundante, pelo Pai provedor. E terminando, verso 31. Que lindo verso, verso único em todo o Novo Testamento. Verso 32. Não temais, já foi
essa expressão usada 2 vezes nesse capítulo, no verso 4 e no verso 7 do capítulo 12. Confira posteriormente. E aqui ela é repetida no verso 32. Não temais, ó pequenino rebanho. Por que esse ó está aqui? Por que nós não poderíamos ter apenas um não temais, pequenino rebanho? O ó sempre é uma atitude de exclamação. Como que expressão de uma admiração, um vislumbre, não é? Uma contemplação deslumbrada. Então nosso Senhor está destinando essa contemplação, esse ó, para esses 12, os seus discípulos. O seu grupo separado para estar com Ele. Não temais, ó pequenino rebanho. Meus irmãos, a única maneira de sermos guardados da ansiedade é nós vivermos como pequenino rebanho. Em outras palavras, na condição de discípulos do Senhor. Pequenino rebanho, dependente, não é? O Senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará. Não temais, ó pequenino rebanho. Então, concluindo. Por quê? Não temais por quê? Porque vosso Pai, primeiro, se agradou. Prazer dele. Satisfez seu coração. Fazer o quê? Dar-vos o seu reino. Então você percebeu que num versículo só, nosso Deus, e aqui é Deus mesmo, Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse verso 32 não se refere ao Senhor Jesus, se refere ao Pai Celestial. E aqui então ele é designado dessas 3 maneiras. Primeiro, ele é o Pai. Segundo, ele é o pastor. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai, esse Pai é o mesmo pastor do pequenino rebanho. E que mais que ele é? Ou que mais que ele fez? Ele se agradou em dar-vos o seu reino. Em que sentido? O reino vindouro, o reino que virá na vinda gloriosa do Senhor Jesus? Também. Mas, sobretudo, o reino que agora é. E o que isso significa? Significa que agora, nesse reino do Pai Pastor, nós somos chamados para experimentar 3 coisas, basicamente, agora. Em primeiro lugar, é claro, graça. Da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Segundo, o reino do Pai, conforme Lucas vai descrever muito bem por todo o seu evangelho, é um reino de harmonia. Harmonia com Ele, harmonia consigo mesmo, harmonia uns com os outros. Uma harmonia que não há fora desse reino. Em terceiro lugar, nessa mesma ênfase, o reino do Pai fala de soberania. Então guarde, medite, quem sabe domingo podemos voltar um pouco nessas 3 palavras. O Pai agradou em dar-vos o seu reino. Graça, harmonia e soberania. Cuidados soberanos. A Ele agradou. Então, o Pai, pastor e rei. Agora, esses 2 versos preparatórios, vamos deixar para a semana que vem, eles vão fazer a linda introdução do que nós vamos ver sobre serviço. Sabe, irmãos, se o Senhor permitir, na próxima sessão, nós entraremos diretamente nesse texto do verso 35. A introdução do Evangelho em geral já fizemos hoje, propositalmente. Gostaria de gastar todo o tempo com as questões mencionadas aí e gostaria que você lesse esse texto várias vezes até a quarta-feira que vem. Com aquele foco. Vigilância é a nota central e então aqueles elementos que citamos aí. A prontidão, a expectativa e, sobretudo, o que mais vamos destacar, o serviço. Porque o Senhor vai falar sobre mordomia fiel, prudente, alimentar com servos e várias palavras aí que são muito preciosas. E são muito práticas para nos ajudar na nossa vida de servir uns aos outros. Então que o Senhor nos ajude nisso, oremos sobre isso e mantenhamos nosso coração diante do Senhor com essas palavras, para podermos meditar nelas na próxima sessão, se o Senhor permitir. Vamos orar.
Amado Pai Celestial, nós somos tão faltos de palavras para te agradecer, porque nós não somos como os gentios, e porque Tu és o nosso Abba, nosso Pai Celestial, cuidadoso, nas coisas mínimas. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu desejo em se demonstrar assim a nós. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, Te dizendo o quanto tem faltado em nossas vidas a verdadeira dependência, a verdadeira expectativa e a verdadeira confiança. Te pedimos, Senhor, que por Tua graça nos tome como congregação nas Tuas mãos e nos ensine a andar por esse caminho no qual Teu Filho andou e conhecia tão bem. Que sejamos realmente discipulados e possamos conhecer a suficiência Tua, nosso amado Pai Celestial. Obrigado pela Tua provisão para a nossa vida e pela Tua preservação de nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, até o fim, para que sejamos vasos do testemunho do Senhor. Te pedimos mais uma vez que a hipocrisia, a avareza e então a ansiedade, te pedimos que elas não se assenhoreiem dos nossos corações. Guarda-nos, Senhor, limpa-nos, Senhor. Concede-nos purificação mais profunda, para que nós possamos realmente viver vidas que sejam para o louvor da glória da Tua graça, olhando para Ti, esperando de Ti. Assim oramos, confiados, no Teu precioso nome. Amém.